tudo bem? Tudo jóia? Sou o professor José Abraão e vamos para a segunda aula online de Ciências, da modalidade EJA, primeira fase, primeira e segunda etapa. Tema: o movimento da Terra. O planeta Terra realiza dois movimentos principais. Em um primeiro movimento, chamado de translação, ela traça uma órbita em torno do Sol. Realiza também um giro em seu próprio eixo, chamado de rotação. Cada volta ao redor do Sol representa um ano, enquanto cada giro em torno de seu próprio eixo define um dia. Na última aula, nós fizemos um grande apanhado em relação a essas duas situações aqui, certo? Onde o giro completo que ela faz ao redor do Sol representa um ano e também que o giro que faz em torno do seu próprio eixo é definido por um dia. O que é translação? A translação é o movimento realizado pela Terra em torno do Sol. Isso ocorre pelo campo gravitacional gerado pela massa do Sol, fazendo com que a Terra fique presa à sua órbita. Desse modo, um giro completo da Terra em volta do Sol dura cerca de 365 dias, 5 horas e 47 minutos. O planeta se move no espaço a uma velocidade orbital média de 29,78 km por segundo. Como o ano civil é contado apenas em dias, a cada 4 anos realiza-se um ano bissexto, para compensar as quase 6 horas anuais que ficaram de fora. Nele é acrescido mais um dia, no caso, o nosso 29º dia de fevereiro ao calendário. Se você tinha dúvida em relação ao 29º dia do mês de fevereiro, em alguns anos, essa dúvida, você tira nessa aula de hoje. Nós temos aqui essa imagem, ela traz mais ou menos uma exemplificação dos movimentos que a Terra faz em torno do Sol, certo? A Terra realiza uma rota elíptica ao redor do Sol. A Terra realiza uma trajetória muito semelhante a um círculo em torno do Sol, mas, por não se tratar de um círculo perfeito, é chamado de trajetória elíptica. O raio médio da órbita terrestre é de 149,6 milhões de quilômetros. Entretanto, esse número varia entre dois momentos. O periélio, quando o raio é de 147,1 milhões de quilômetros, e o afélio, momento mais distante, 152,1 milhões de quilômetros de raio. Ao contrário do que algumas pessoas acreditam, as estações do ano não ocorrem por conta da distância da Terra para o Sol. Os fenômenos responsáveis para as mudanças de estações são os solstíticos, ou seja, a posição de cada hemisfério em relação ao Sol. É de acordo com o solstício que o grau de incidência dos raios solares se altera. No verão, há uma maior incidência solar devido à inclinação do eixo terrestre em relação ao Sol. Isso ocorre de forma contrária entre os hemisférios. Quando é verão,
no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Quando é outono no hemisfério sul, é primavera no hemisfério norte. E assim sucessivamente. O que é rotação? A rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Cada giro da Terra ao redor de si mesma dura 23 horas e 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. Por isso, convencionou-se que o dia tem 24 horas. O eixo da Terra é uma linha imaginária que transpassa o planeta do Polo Norte ao Sul. Esse eixo possui uma inclinação de cerca de 23,5 graus. Nós temos aqui o nosso planeta, certo? O planeta Terra. E diz o seguinte: o planeta Terra possui uma inclinação de 23,5 graus e realiza sua rotação no sentido anti-horário, certo? Conforme a Terra realiza o movimento de rotação, que é no sentido anti-horário, parte de sua superfície fica exposta ao Sol, sendo responsável pelo dia e noite, tomando como referência o diâmetro da linha do Equador. Pode-se afirmar que o movimento de rotação ocorre em uma velocidade média de 1.674 km por hora. Essa velocidade não pode ser sentida dentro da atmosfera. Ou seja, acontece toda essa movimentação da Terra, mas quem está morando na Terra não percebe que está acontecendo todo esse movimento com essa velocidade toda. Outros movimentos da Terra. Apesar de a translação e a rotação serem os principais movimentos que o planeta realiza, não são os únicos. Existem pequenos movimentos que não exercem uma influência tão grande quanto a rotação, que é a responsável pelos dias e noites, e a translação, que é responsável pelo ano e estações. Os outros movimentos são precessão de equinócios, movimento que dura 25.800 anos, para se completar. Nele, o eixo terrestre realiza um círculo. Temos também a mutação, influenciada pela gravidade do Sol e da Lua. A Terra oscila seu eixo em até 700 metros e retorna à posição original, certo? Cada ciclo desse movimento dura 18,6 anos, ou seja, 18 anos e 6 meses. Oscilação de Chardin, um movimento que dura 433 dias, onde os polos fazem um movimento circular como efeito da distribuição de massa do planeta e os movimentos internos da Terra. Já que estamos falando de movimento, certo? Já que estamos falando de translação, de rotação, estamos falando de medidas. Então, vamos interagir um pouco falando de medida de tempo. As medidas de tempo surgiram para entender as diversas necessidades dos seres humanos, como compreender o período de tempo entre o cultivo e a colheita, ou até mesmo o momento em que o sol vai se pôr. A primeira referência para o controle do tempo foi o sol. Assim, os primeiros relógios controlavam o tempo de acordo com a posição da Terra em relação à principal estrela do sistema solar. Atualmente, medir o tempo continua sendo uma tarefa importante e, por isso, surgiram relógios analógicos e calendários. Existem várias unidades de medida de tempo, como hora, minuto, segundo, semana, dia, ano, década, século e outras. Nós temos aqui, olha, instrumentos utilizados para a medição do tempo. Temos o relógio na torre, temos relógio de parede,
temos aquele relógio do passarinho, que informa a hora, temos o despertador, certo? Temos o relógio digital, que é muito utilizado hoje, certo? Temos o relógio de braço e temos outros instrumentos que eram utilizados anteriormente. Quais são as medidas de tempo? Você sabe quais são as medidas de tempo? No nosso dia a dia, há várias unidades de medida de tempo, como os dias, anos, meses, mas a principal é a hora. Como submúltiplo da hora, temos os minutos. Uma hora possui exatamente 60 minutos. O minuto serve para medir intervalo de tempo um pouco menor, certo? Como o tempo se desloca de um bairro até outro, certo? O seu deslocamento. Outros múltiplos bastante úteis para medir intervalos menores são os segundos, onde um minuto possui 60 segundos e uma hora possui 3.600 segundos. Há várias situações em que utilizamos os segundos, como o tempo em que o semáforo ficará fechado ou aberto. Desafio. O desafio de hoje é: você vai marcar um X na alternativa que você achar que estiver correta. Vamos lá. O movimento de translação é, letra A, aquele que a Terra descreve em torno de si mesma e dura 23 horas e 56 minutos. Ou, letra B, o movimento de translação é o equivalente ao que a Terra descreve em torno do Sol, ou seja, sua órbita. Você vai responder esse desafio. Em seguida, vai estar gravando um áudio ou um vídeo, ou então tirando foto e mandando para seu professor. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Se você estiver gostando de minhas aulas, não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.